Como é bom servir ao Senhor. O Senhor é maravilhoso. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós vamos continuar meditando nesta palavra que estamos meditando já faz alguns dias. E cada dia que passa, Deus nos faz aprender mais alguma coisa. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a semana passada, com a ajuda de Deus, nós vimos que o diabo se levantou. Foi assim ou não foi, igreja? Com a cura do coxo da Porta Formosa, o inimigo se levantou. Irmãos, e nós aprendemos que quando Deus Spurgeon, o grande pregador inglês, o príncipe dos pregadores, ele dizia que quando Deus aviva a sua obra, o diabo se aviva. Quando Deus faz alguma coisa, o inimigo das nossas almas se levanta. Ninguém pense que Deus vai fazer as coisas e o inimigo vai ficar quietinho. Ele vai ficar calminho, deitado, eternamente em berço esplêndido. Afinal, nem brasileiro ele é, né? Ele vai agir e reagir. E quando Pedro levantou-se para pregar, o Espírito Santo ia fazer uma obra maravilhosa. No dia de Pentecoste foram quantas almas? Me ajudem, por favor. Quantas almas, irmãos? Quase 3.000. Mas com a pregação de Pedro, depois da cura do coxo, veja capítulo 4, versículo 4. O que era que Deus estava preparando? O que era que Deus estava preparando? Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Meus irmãos amados, de 3.000 passou para quantos, irmãos? Quase o quê? 5.000. Vocês acham que o diabo vai ficar quieto? Vocês acham que o inimigo das nossas almas vai se acalmar se você está prosperando, se você está crescendo, se você está fazendo a obra de Deus? Você acha que o adversário vai ficar quietinho? Vai não, irmão. Ele vai se levantar. Ele vai ficar enfurecido. Se você não incomodar o inferno, o diabo não vai se preocupar com você, se você não incomodar o inferno. Esses crentes que não oram, esses crentes que não jejuam, esses crentes que não ganham almas, esses crentes que não contribuem, esses crentes que não fazem nada para Deus, o diabo não vai se importar com eles. Mas se você produz para Deus, se prepare que a fúria do inferno vai vir contra você. Lembre-se que Spurgeon dizia: quando Deus aviva a sua obra, o diabo se aviva. Quando Deus aviva a sua obra, o diabo se aviva. Aleluia, glória a Deus. E o diabo, ele sabe o que Deus fez, e ele sabe o que Deus está para quê, irmão? Para fazer. Vocês sabiam que o diabo sabe? Ele não é onisciente, mas ele é perceptivo. Ele não é onisciente, mas ele é inteligente. Ele sabe quando Deus está trabalhando, ele entende, ele é inteligente, ele não é um burroaldo. Ele é um cara inteligente. A Bíblia diz que Satanás é mais sábio do que Daniel. Ora, se Daniel descobriu um sonho que o rei teve e o rei esqueceu, imagina. Descobriu um sonho que o rei teve e que o rei esqueceu. Se Daniel sabia de sonhos que as pessoas tinham e esquecia, e o diabo é mais sábio do que Daniel. Ele sabe as bênçãos que Deus fez, e ele sabe das bênçãos que Deus vai fazer na tua vida e no teu ministério. Aí, irmão, o que era que estava para vir? O que era que estava para vir com aquela cura e com aquela pregação? O que era que estava para vir? Mais quantas almas para Jesus? Mais quantas almas?
mais 2.000, para fazer um total de 5.000. Aí o diabo levantou-se e usou quem? Usou quem? Quando eles estavam falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Leia o 2, por favor, pastor. Glória a Deus. Doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Doendo-se muito. Doendo-se. Só que a gente aqui no Nordeste diz que era dor de quê? Quem sabe dizer? Era uma dor no cotovelo. O diabo tem dor de cotovelo, irmãos. Eu não sei nem se ele tem cotovelo, glória a Deus. Mas que ele tem dor de cotovelo, ele tem. Doendo-se. Doendo-se. Irmão, o progresso da igreja causa dor em Satanás. E causa dor nos que servem a ele. Causa dor, causa problema, causa inquietação, causa náuseas, causa a repugnância nos que servem ao diabo. Como era o nome deles, irmãos? Vamos ver aí, por favor, versículo 6. O nome da cambada. Olha o nome da cambada. Olha o relatório da cambada. Glória e a Deus. Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. Eita, irmão. Era Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Era uma equipe, era uma gangue, glória a Deus, que se levantou contra os apóstolos, que se levantou, irmão. O inimigo sabe o que Deus fez, e o inimigo sabe o que Deus está fazendo, e ele sabe o que Deus está para fazer. E ele se assanha, ele se perturba, ele fica nervoso e vem ao encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas operando Deus, me ajudem, operando Deus, irmãos. Quem impedirá? Quem impedirá? Irmãos, se orarmos e pregarmos, Deus vai fazer a obra. Se orarmos e pregarmos, Deus vai fazer a obra, irmão. O Espírito Santo é quem vai fazer a obra. A Bíblia diz: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Às vezes o Senhor nos prova. Às vezes o Senhor nos deixa sem nada na mão. Às vezes o Senhor nos deixa desprovidos. Para quê? Para provar que a glória é dele. Para provar que quem faz é ele. Por isso que às vezes você se sente: meu Deus, parece que nada está dando certo. Parece que nada está funcionando. Parece que nada está bem. É o próprio Deus que permite, para que quando a coisa acontecer, você diga: não fui eu, foi ele. Não fomos nós, foi ele quem fez. Para que a glória seja somente dele. Então, às vezes, ele nos deixa vazios. Às vezes, ele nos deixa desprovidos. Às vezes, ele nos deixa sem nada para fazer o milagre. E você vai dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos amados, eu quero dizer a vocês que a perseguição, ela vai daqui para a vinda de Jesus, irmão, ela vai se recrudescer, ela vai piorar. Daqui para a vinda de Jesus, a situação vai apertar mais ainda. Vamos ver a profecia de Jesus em São Lucas, capítulo 21, versículo 12. Falando sobre os últimos dias. São Lucas 21 e 12. Falando sobre os últimos dias, 12 e em diante. Mas, antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome.
mas antes destas coisas vocês serão lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos nas sinagogas, às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e de governadores por amor do meu nome. Irmão, daqui para a vinda de Jesus, Anás e Caifás e João e Alexandre vão se levantar. Glória a Jesus. Daqui para a vinda do Senhor, irmão, eles vão se levantar. Já estão se levantando no mundo todo. Na Inglaterra, um irmão mandou para mim uma imagem pelo WhatsApp. Um irmão botou um versículo da Bíblia atrás, eu esqueci, eu falei a semana passada, mas eu esqueci qual foi o versículo. E um guarda, um policial, mandou ele arrancar, porque disse que aquele versículo era discurso de ódio. Ninguém pode pregar mais nada, ninguém pode dizer mais nada. Não pode nem dizer que só Cristo salva, porque eles dizem que você dizer que só Cristo salva afronta as outras religiões, afronta os outros deuses. A coisa vai apertar daqui para a vinda do Senhor. Mas o Deus que esteve com Pedro e João, Ele está com a igreja hoje do mesmo jeito, com a mesma graça e com a mesma misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Versículo 13, glória a Deus. Versículo 13. E vos acontecerá isso para testemunho. Agora veja só o que é que vai acontecer. Prossiga. Proponde, pois, em vosso coração, não premeditar como a vez de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Irmãos, a Bíblia diz, porque eu vos darei boca e sabedoria. O que é que significa boca? Não já tem boca? Boca aqui não é a carne, os lábios, os dentes. Boca aqui é habilidade para falar. Bote na NVI, por favor. Eu vos darei boca e sabedoria. Leia, por favor. Pois darei a vocês palavras e sabedoria, a que nenhum de seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Volte, por favor. Porque darei a vocês palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou de contradizer. Irmão, eu estou esperando isso, eu estou esperando. Eu estou esperando um derramamento do Espírito Santo. Eu estou esperando um agir de Deus, para Deus colocar palavras sábias na boca do seu povo, que ninguém vai poder resistir. Tem gente que está esperando fraqueza. Tem gente que está esperando derrota da igreja. Tem gente que está esperando miséria. Mas eu estou esperando que o Senhor, Ele vai dar a vocês palavras e sabedoria que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou de contradizer. Deus vai dar isso às crianças. Deus vai dar isso aos adolescentes. Deus vai dar isso aos jovens. Deus vai dar isso aos adultos. Deus vai dar isso aos anciãos. Deus vai dar isso aos obreiros e às obreiras. Deus vai dar isso a todo crente. E quem quer receber essas palavras, quem quer receber essa sabedoria, levante a mão e dê um glória para Deus mais forte na noite deste dia. Glória! Eu vos darei palavras e sabedoria que ninguém poderá resistir. Tenha medo não. Você vai pregar para médicos, você vai pregar para engenheiros, você vai pregar para filósofos. Parece que vocês não estão acreditando. Você vai pregar para doutores. Você vai pregar para altos empresários. Você vai pregar
para Caifás, você vai pregar para Anás, você vai pregar para João, você vai pregar para Alexandre, e eles não vão ter como resistir à sua sabedoria. Irmão, eu creio nisso, eu creio com todas as veras da minha alma, que Jesus vai fazer isso, o Espírito Santo vai fazer isso. O Espírito Santo vai fazer isso, irmão. Vocês creem que o Espírito Santo vai fazer isso? Vai ou não vai, igreja? Ele vai fazer, irmão. Isso é uma coisa sobrenatural, não é normal, não. É uma coisa sobrenatural que vai tapar a boca dos contradizentes. Eles vão ficar sem resposta. Eles vão ficar sem sabedoria. Eles vão ficar com a boca aberta. Onde foi que essa menina aprendeu isso? Onde foi que esse menino aprendeu isso? Onde foi que essa senhora de idade aprendeu isso? Aleluia, glória a Deus. Onde foi que esse obreiro aprendeu isso? Esse obreiro da periferia, onde foi que ele aprendeu isso? Essa sabedoria, essas palavras tão sábias que ninguém vai poder resistir à igreja de Deus. Amém? Mas isso é o quê? É produto de quê? Um negócio desse. É produto de quê, irmão? Vem do céu, do Espírito Santo. Eu não sei qual é o versículo que diz que o Espírito Santo vos dará boca e sabedoria. Em outra referência, não sei se é em Mateus ou em Marcos, de 1 a 13, diz que é o Espírito Santo que vai fazer isso. Marcos, deixa eu ver aqui, Marcos 13. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que é o Espírito Santo que vai dar essa boca e essa sabedoria. Me fugiu da mente o versículo, não vou procurar mais, para não tomar tempo. Marcos 13, 11, põe aí, por favor. Marcos 13, 11. Marcos 13, 11. É um derramamento do Espírito Santo que vai haver. Aleluia! Leia, por favor. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Dá para dar glória para Deus, irmão? E isso aí está se referindo aos últimos dias. É o sermão escatológico de Cristo. Não aceite a doutrina de que o Espírito Santo vai deixar a igreja vazia. Não aceite a doutrina de que não vai haver operação do Espírito Santo. Jesus disse, o Espírito Santo, ele vos dará palavras. Não será vocês, mas é o Espírito Santo quem vos dará palavras e sabedoria para enfrentar essa dificuldade. Não sou eu que vou fazer isso, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai falar, é o Espírito Santo que vai dar sabedoria, é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Criança com sabedoria, adulto com sabedoria, jovem com sabedoria, idoso com sabedoria, pastor com sabedoria, presbítero com sabedoria, evangelista com sabedoria, diácono com sabedoria, auxiliar de trabalho com sabedoria, professor de escola dominical com sabedoria. Aleluia! Que coisa gloriosa, que derramamento maravilhoso. Amém. 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 Quem foi que chegou? Vamos ver lá. Versículo 6. Quem foi que chegaram para perturbar Pedro, perturbar João, perturbar os servos de Deus, os apóstolos? Quem foi que chegou? Chegaram? Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Mas, irmãos, é boca quente, não é, irmãos? Chega o sumo sacerdote, irmão. O sumo sacerdote Anás sair do templo e vir, é muita coisa. Caifás, irmão, eu fico fechando os olhos e vendo aquelas duas caras. A cara de Anás e a cara de Caifás. É a mesma cara de Ferrabras.
aquelas caras feias, iracundas. Anás, Caifás, um tal de João e um tal de Alexandre. Não sei o sobrenome desse Alexandre. Glória a Jesus, não sei, glória a Jesus. Lá vem para impedir o trabalhar de Deus. Aleluia, para impedir a obra do Espírito Santo. Para impedir de Jesus salvar, para impedir de Jesus curar, para impedir do crescimento da obra. Aleluia! Mas aí Deus entra com uma surpresa. Deus entra com uma surpresa. Deus entra com uma surpresa. E eu também gosto de Jesus. Versículos 7 e 8, por favor. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Eita, Jesus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel. Para aí um pouquinho. Colocaram Pedro e João no meio, fizeram uma roda e colocaram Pedro e João no meio da roda. Cercaram, glória a Deus. Jesus disse: eu vos envio como cordeiros. Eu vos envio como cordeiros. No meio de quê, meus irmãos? Dos lobos. Aleluia. Fizeram uma roda, irmão, e botaram Pedro e João no meio. Puseram os servos de Deus no meio. Irmãos amados, nessa hora, o homem natural teme ou não teme? O homem natural, me ajudem. Teme ou não teme? Mas o que foi que aconteceu? Então Pedro recebeu o que naquela hora? Que recebeu o que naquela hora? Ele recebeu um renovo do Espírito Santo. Aleluia. Ele foi cheio outra vez. Aleluia. Ele tinha sido cheio no dia de Pentecoste. E agora foi cheio outra vez. Aleluia. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o enchimento do Espírito Santo não é um fato histórico. É um fato histórico, mas é um fato repetível. Dá para dizer amém? Quem aqui já é batizado no Espírito Santo? Quem aqui já é batizado no Espírito Santo? Mas eu quero dizer a você que aquele azeite que você recebeu precisa de um renovo. Aquele azeite que você recebeu precisa de um renovo. Ele foi cheio em Atos 2, e agora em Atos 4, na hora do medo, na hora da pressão. O que foi que aconteceu? Na hora da pressão, na hora do medo, na hora da angústia, na hora da luta, ele recebeu um renovo e foi cheio outra vez do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a gente vê no livro de Atos que o Espírito Santo ele continuou sendo derramado. O batismo com o Espírito Santo é apenas o começo. Tem gente que acha que o batismo com o Espírito Santo é o ápice. Não, o batismo com o Espírito Santo não é o ápice. O batismo com o Espírito Santo é o início. Que você precisa de outros renovos. Você precisa de outros enchimentos. Nós vamos já ver que o enchimento do Espírito Santo é uma ação contínua. Não é uma coisa que aconteceu e parou. Tem gente que foi cheio do Espírito Santo, mas parou. Tem gente que foi cheio do Espírito Santo, mas nunca mais. Foi como os profetas de Moisés. Vamos abrir em Números. Glória a Deus. Números, se não me engano, capítulo 11. Glória a Deus. Números, capítulo 11. Versículo... Números 11, e o versículo 17, não, versículo 25, meu pai. 25, por favor. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito,
que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Será que tem crente aqui desse jeito? Um pastor que profetizou no dia que foi batizado com o Espírito Santo, e de lá para cá, nunca mais. Irmão? Glória a Deus. A igreja toda cheia do Espírito Santo e ele seco como o mês de janeiro. Aleluia. O irmão se assombrou ali atrás. Diz que os profetas de Moisés profetizaram e depois nunca mais. Mas o projeto de Deus para a sua igreja é que eu e você recebamos continuamente do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, da graça, do renovo do Espírito Santo na nossa vida, irmão. O que é que está acontecendo com os pentecostais? Eles estão com o batismo com o Espírito Santo como uma coisa que aconteceu no passado. Irmão, muitas igrejas pentecostais foram batizadas no Espírito Santo, mas depois nunca mais profetizaram, nunca mais pregaram com poder, nunca mais pregaram com unção, nunca mais receberam ousadia. Pode acontecer isso ainda hoje? Me ajudem a meditar. Pode acontecer isso ainda hoje, irmão? Pode. O que é que está acontecendo com muitas igrejas pentecostais? Deixaram de profetizar, deixaram de ser cheias do Espírito Santo. Ah, irmão, eu me lembro há 40 anos, eu me lembro há 30 anos, eu me lembro, irmão, quando eu congregava na congregação tal, eu me lembro que a gente ia para casa cheio do Espírito Santo, eu me lembro que a gente trazia as almas para os pés de Jesus, irmão, mas aquilo que aconteceu é coisa do passado, é preciso você receber um renovo hoje, como Pedro recebeu. Pedro recebeu um renovo do Espírito Santo. Vamos ver outro renovo do Espírito Santo em Atos 4, 29 a 31. Atos 4, 29 a 31. Na hora que eles oraram. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quem diz aleluia para Jesus? Quantas vezes em Atos aí já aparece repetindo cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo? Quantas vezes? 3 vezes. Atos 2, Atos 4 e Atos 4. Então o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o batismo no Espírito Santo não é uma experiência única. O batismo com o Espírito Santo não é uma coisa que ocorre e depois nunca mais. O batismo com o Espírito Santo é uma chave que abre uma porta. O batismo com o Espírito Santo é uma chave que abre a porta, mas essa chave precisa ser usada constantemente. Nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos nos acomodar. Nós temos que buscar renovo, enchimentos novos, enchimentos novos, enchimentos novos, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu não me conformo de ter sido cheio do Espírito Santo no passado. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo hoje. Observe, Atos capítulo 2, versículo 4, Atos capítulo 4, versículo 8, Atos capítulo 4, 29 a 31. Glória a Deus. Vamos ver agora Atos 9, 17 e 18. Atos 9, Pedro, ou melhor, Paulo foi cheio do Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo,
o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Vocês estão vendo que não só foi no dia de Pentecostes, estão vendo? Cheio do Espírito Santo em Atos 2 e 4, cheio do Espírito Santo quando foi cercado de inimigos, Pedro e João, cheio do Espírito Santo quando oraram. Agora Paulo é cheio do Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Ananias impõe as mãos sobre ele e ele foi cheio do Espírito Santo. Aleluia. E alguém diz assim: não, o batismo com o Espírito Santo foi só no Pentecoste. O derramamento do Espírito Santo foi só no... Meu irmão, isso é heresia. O batismo com o Espírito Santo não foi só no Pentecoste. O batismo no Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo iniciou no Pentecoste. Glória a Deus nas alturas. O batismo no Espírito Santo começou no Pentecoste, mas você vê que ao longo de Atos vai se repetindo. Vamos ver Atos 13, 9 a 12. Atos 13, 9 a 12, por favor. Olha aí Paulo quando encontra com o endemoniado. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Prossiga. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. O diabo ficou rodando. Se eu fosse fazer um sermão, o tema seria isso: o diabo rodando. Aleluia. Meus irmãos, Paulo foi cheio do Espírito Santo que dia? Paulo foi cheio do Espírito Santo pela primeira vez em que dia? No dia do batismo nas águas. Quem foi que orou por ele para que ele fosse cheio do Espírito Santo? Quem foi que orou? Ananias. E agora? Ele enfrenta um homem cheio de demônio, ele enfrenta um homem cheio de espírito maligno, chamado Bar-Jesus ou Elimas. Ele encontra aquele homem e a Bíblia diz que Deus enche Paulo, enche Saulo, o Espírito Santo outra vez, para expulsar o demônio. Para expulsar o demônio. Então o derramamento do Espírito Santo não é uma coisa do passado. É uma coisa que acompanha a igreja, é uma coisa que acompanha os crentes, é uma coisa que acompanha, aleluia, e nós precisamos de um renovo urgente. Espírito Santo desce, vem Espírito Santo, nos enche outra vez. Quem diz amém em nome de Jesus, igreja? Não se conforme porque você foi batizado, não se conforme. Eu fui batizado, não é eu fui. Eu sou, eu estou cheio, eu estou renovado, eu estou cheio, eu estou renovado, eu estou cheia, eu estou renovada. É esse o projeto de Deus, irmão. Por que é que Deus não está operando? Porque nós somos cheios, mas não estamos renovados. Não estamos renovados. Glória a Deus. Mais outra vez, Atos 13, 52. Mais uma vez, Atos 13, 52. Para vocês verem que o Espírito Santo não é uma coisa do passado. O derramamento do Espírito Santo não é uma coisa só do passado. Atos 13, 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Você diz aleluia? Você diz aleluia? Você está notando em Atos dos Apóstolos que os derramamentos não foram um só? Estão notando que não foi um só?
Era uma coisa que renovava, era uma coisa que voltava, era uma coisa que enchia, era uma coisa que vinha e depois vinha outra vez, e vinha outra vez, e vinha outra vez. Louvado seja o nome do Senhor, e precisa vir outra vez. Espírito Santo, venha outra vez. Espírito Santo, se derrame outra vez. Espírito Santo, abale outra vez as estruturas da igreja. Espírito Santo, faça alguma coisa, porque senão nós pereceremos. Vamos ver agora, irmãos, vamos fazer uma meditação em Efésios, capítulo 5. Versículo 18. Efésios 5 e 18. Veja aí que coisa interessante. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos. Diga comigo, enchei-vos. Enchei-vos. De quê? Do Espírito. Meus irmãos, aqui eu fiz uma pesquisa, mandei fazer um levantamento. E aqui diz o enchei-vos, no grego, está no imperativo, presente e passivo. Imperativo presente, enchei-vos. Por que no imperativo? Porque é uma o quê? É uma ordem. Imperativo, porque é uma ordem. Passivo, porque é você quem recebe o Espírito Santo. E presente, porque é no tempo presente. É uma coisa que precisa no tempo presente. Não é enchei-vos no passado, nem é enchei-vos no futuro. É enchei-vos no presente. Quer dizer, uma coisa que precisa continuamente. Sabe o que é que significa essa palavra enchei-vos do Espírito? Significa permaneçam sendo constantemente preenchidos e influenciados pelo Espírito Santo. Permanentemente. Veja só. Porque o que é que está acontecendo com os pentecostais? Eles se enchem do Espírito Santo no congresso. Eles se enchem do Espírito Santo na festa. Mas quando é na segunda-feira, acabou-se o Espírito Santo. Mas a palavra enchei-vos é um imperativo do tempo presente, constante e contínuo. Você diz amém? A voz passiva, enchei-vos. Você não é o ativo, você é o passivo. Deus é quem é o ativo. Quem enche não é você. Enchei-vos, você apenas dá lugar. Você apenas abre-se para Deus. Você apenas abre-se para o Espírito Santo. Você apenas, para você ser cheio, você apenas põe o vaso de boca para cima, de boca aberta. Mas você é passivo. O agente ativo é Deus. Deus é quem enche o crente apenas se dispõe. Lá em Salmo diz assim: abre bem a tua boca e eu te encherei. Você só vai abrir a boca. Ah, Senhor, eu quero. E Deus derrama o Espírito Santo dentro de você. O presente imperativo enfatiza um processo habitual, contínuo. Não é um evento único. Portanto, não é o aoristo, tempo pontual. Não é um evento passado. Nem é um evento único. É um evento constante. Enchei-vos. É um evento constante. Irmão, e eu não me conformo. Eu vivo em angústia. Porque eu não me conformo de eu e a igreja estarmos vazios do Espírito Santo. Eu não me conformo. Tem gente que se conforma. Tem gente que nem está aí. Se ele estiver cheio do Espírito Santo, está bom. Se não tiver, está bom também. Para mim não está bom coisa nenhuma. Porque o derramamento do Espírito Santo é uma coisa constante e contínua. Enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Enchei-vos do Espírito Santo. Como é que você se conforma de ser vazio do Espírito Santo? NVI, pastor. NVI? Leia, por favor, na NVI. Qual o versículo? 5 e 18. De Efésios, na NVI. Por favor, põe na tela. NVI, 5 e 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se o quê? Mas essa NVI deve ser a nova, porque tem duas versões NVI. Tem a de 2011 e a de 2024. Essa é a 2024. A 2024, né?
Vocês ainda não têm a de 2024, só tem a de 2011, né? Mas sejam cheios. Na Bíblia de atual, como é que diz? Mas deixem-se encher pelo Espírito. Porque essa versão está mais correta. Porque nós somos o agente passivo. E o Espírito Santo é o agente ativo. Não somos nós quem nos enchemos. Apenas nós nos deixamos encher. No grego é isso. Deixar, não é enchei-vos, é deixai-vos encher. Dá para dar glória para Deus, irmão? Põe o pote de boca para cima, rapaz, a chuva vai cair. Quem alcançou nos sítios a biqueira da casa e um cano descendo para um purrão ou para um tambor de água? Quem viu nos sítios isso? Tem que tirar o quê? Quando vai chover tem que tirar o quê? A tampa. Tem que tirar a tampa. Não é você quem manda a chuva. Quem é que manda a chuva? Deus. Mas você tem que estar com o tambor de boca para cima e aberta e sem obstáculo, sem empecilho. Põe o pote de boca para cima para Deus. Deixai-vos encher, deixai-vos encher, deixai-vos encher, deixai-vos encher, deixai-vos encher do Espírito Santo. Aleluia! Não é você que se enche, você apenas se deixa encher. Por isso que é bom conhecer o grego e por isso que é bom ter várias versões. A Bíblia diz assim, transformai-vos, a nossa Bíblia corrigida assim, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. No grego não é transformai-vos, no grego é deixai-vos transformar. É para você deixar, o agir não é seu, não é você quem se transforma, é Deus quem lhe transforma, mas você tem que deixar. Aleluia! O agente ativo é Deus, o agente ativo é Deus, é Ele quem age, é Ele quem faz a obra. Você apenas tem que se abrir. Você apenas tem que se abrir para o Espírito Santo, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus nesta noite, irmão, e deixai-vos encher. Põe o pote de boca para cima, porque a chuva vai descer e você precisa estar na posição para receber a chuva do Espírito Santo. Quem está entendendo a palavra de Deus? Quem está entendendo? Levante a mão e dê um glória para Jesus, só quem está entendendo, compreendendo a palavra. Deixai-vos encher. Aleluia. Eu creio que Deus vai dar linguagem e sabedoria. Deus vai dar palavras de sabedoria. O Espírito Santo vai derramar. O Espírito Santo vai encher. O Espírito Santo vai nos dar uma força nova. Glória seja dado o nome santo de Jesus nesta noite. Amém. Então me diga uma coisa, se você aprendeu hoje, por favor, aprenda isso. O enchimento do Espírito Santo é um ato único. Correto ou errado? Errado. Foi fraco? O enchimento do Espírito Santo é um ato único. Correto ou errado? Errado. Por quê? Porque é um processo. Constante. Contínuo. Aleluia. Aleluia. Parece que Deus está soprando aí nos vasos. Deus está soprando nos vasos. E eu vou ver com os meus olhos. Antes do Senhor me levar ou do Senhor arrebatar a igreja, eu vou ver os vasos transbordando, a começar de mim. Eu sou o primeiro necessitado. Eu sou o primeiro pobre que preciso desse enchimento do Espírito Santo. Quando Pedro e João foram cheios do Espírito Santo outra vez. Quando eles foram cheios do Espírito Santo outra vez, eles enfrentaram as feras. Eles enfrentaram Anás, Caifás, João e Alexandre e todos quantos vieram com eles. Aleluia. Aleluia. Então Pedro, versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel,
Visto que hoje somos interrogados acerca do que, irmão? Benefício. Eu queria que todo mundo lesse esse versículo. 1, 2, 3. Visto que hoje do benefício feito a um homem enfermo. Para um pouquinho. Acerca do que, irmão? Do benefício. Irmão, o diabo não quer que a igreja faça benefício. O diabo tolera quem faz o mal. Quem distribui drogas é tolerado. É verdade ou não, irmãos amados? Quem mata é tolerado. Quem assalta é tolerado. Agora, quem faz benefício, vem Anás, Caifás, João, Alexandre e companhia limitada. Por causa de quê, irmão? Por causa de quê, irmão? De um benefício feito a um homem aleijado, irmão. Era para eles fazer o quê? Quando eles viram aquele homem saltando, era para eles fazer o quê? Se alegrar. Pois em vez de se alegrar, vieram pegar na goela dos apóstolos por causa de um benefício. Em miúdos, valores. Quem faz benefício é perseguido. E quem faz o mal é aplaudido. Me diga qual é o mal. Eu ontem estava no Rio de Janeiro. E hoje pela manhã um irmão que criou-se nos morros, ele me disse, ele contando, a irmã Vaininha estava comigo, o pastor Olímpio também, e ele contando que a família dele caiu em pobreza, era uma família bem de vida, morava em Minas Gerais, um pastor que nos trouxe, foi buscar a gente no hotel para levar no aeroporto, e ele disse que a família dele caiu em desgraça, perdeu tudo que tinha, e foi morar numa favela. Foi morar, hoje mudaram o nome, né, irmão? Que eles têm o costume de mudar os nomes, né? Mas não muda a realidade. Muda o nome, mas não muda a realidade. Agora não é mais morador de rua, agora é pessoa em situação de rua. Olha que coisa linda. Muda o nome, eles mudam a nomenclatura como se isso mudasse a situação. Não diga morador de rua, agora é para dizer pessoa em situação de rua. E meu Deus do céu, meu irmão, eu vejo essas coisas porque é o jeito, mas me dá raiva. A hipocrisia. Esse irmão contou-nos que disseram os tios dele, quando viram que eles foram morar na comunidade, como chama hoje, disseram ao pai dele: fulano, você vai perder sua família toda. Você vai, as meninas, um bocado de adolescentes, de meninas adolescentes, 3 homens e 6 mulheres. Se não me engano, foram 3 homens e 6 mulheres, né? 3 homens e 6 mulheres, adolescentes, jovens. E o tio dele disse: você vai perder sua família. Você vai morar naquele lugar, você vai perder sua família. Mas o pai era crente e disse: eu vou, e Deus vai me ajudar e eu não vou perder. Quando chegaram lá, encontraram uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo. E não se perdeu ninguém. Hoje são homens e mulheres de bem. E ele disse: pastor, a igreja faz um benefício muito grande. Aleluia, 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 aleluia. Quem está sentindo a presença do Espírito, dê um glória para Deus. A igreja não faz mal, a igreja só faz o que, igreja? Benefício. A igreja era para ser amada, a igreja era para ser respeitada, a igreja era para ser considerada, a igreja era para ser ajudada, porque a verdadeira igreja, ela só faz benefício. E porque a igreja faz benefício, incomoda. Porque a igreja restaura vidas, incomoda. Porque a igreja faz o bem às famílias, à sociedade, incomoda Anás, incomoda Caifás, incomoda João, incomoda Alexandre e companhia limitada. Aleluia. Aleluia.
Mas saia da frente, Anás, saia da frente, Caifás, saia da frente, Alexandre, saia da frente, João, saia da frente, Cambada, porque a igreja, ela está cheia, ela está cheia, ela está revestida, ela está tomada pelo Espírito Santo de Deus. E Anás não pode, Caifás não pode, com a igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Glória ao Aleluia. Senhor. Aí Pedro, irmão, levantou-se tomado pelo Espírito Santo e disse: olha, vocês fiquem conhecendo uma coisa. 10, olha, irmão, era o que menos eles queriam ouvir. O que menos Anás, Caifás, João e Alexandre queriam ouvir era isso. Olha o que foi que Pedro disse, cheio do Espírito Santo. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Toma! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! É em nome daquele que vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou dos mortos. É em nome dele que esse rapaz está curado, que este rapaz está são diante de vocês. Caifás não acreditava, como até hoje os judeus não acreditam em Jesus. Não, de jeito nenhum. Não, aí disse, pois é em nome dele. É em nome dele, daquele que vocês crucificaram. Mas Deus o ressuscitou. Você foi 2 trabalhos. Foi um de vocês matarem e outro de Deus ressuscitar. Aleluia. Dá para dizer glória para Deus, irmão? Glória a Jesus. Dá para dizer glória para Deus? Glória a Deus. Foi em nome desse que vocês mataram. Mas ao 3º dia Deus o ressuscitou. E ele está vivo, assentado à mão direita de Deus lá no céu. Irmão, eu dou por vista a cara de Anás. Eu dou por vista a cara de Caifás. Eu dou por vista a cara de um tal de João, que não era o João apóstolo, era o João Miserão. Glória a Jesus. Aleluia. Eu dou por vista a cara de quem? De Alexandre. Rapaz, dizer na cara da gente que foi em nome desse tal de Jesus, e ele dizer que Deus ressuscitou Jesus, é muita ousadia. Mas crente cheio do Espírito Santo é cheio de ousadia. Aleluia. 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 Glória a Deus, meus amados irmãos. Aí Pedro ainda disse mais. 11, olha o que foi que Pedro disse. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Pronto. Irmão, na construção antiga tinha uma pedra chamada pedra angular. Eles escolhiam a melhor pedra, a mais bem trabalhada, a mais bem lapidada, e eles colocavam na esquina da construção. Era a primeira pedra, pedra angular, porque ficava na esquina, ficava no ângulo. E era ela quem ia dar sustentáculo e dar direção. Ela ia dar sustentáculo, ia dar amarração e ia dar direção. Ela ficava na esquina para os 2 lados, para pegar os 4 cantos da casa. Se a pedra fosse torta, o que era que acontecia? Se a pedra fosse torta, a construção ficaria torta. Tinha que ser uma pedra retilínea. Tinha que ser uma pedra especial. Tinha que ser uma pedra certa, porque através daquela pedra tudo ficaria certo. Quem é a pedra que acerta o mundo? Quem é a pedra que acerta o mundo? Quem é a pedra que acerta a tua vida? Quem é a pedra que acerta a minha vida? A pedra que foi rejeitada. Quem foi que rejeitou Jesus? Os judeus rejeitaram. Aí João
Pedro e João disseram: a pedra que vocês rejeitaram, a pedra que os construtores... Quem eram os construtores que Pedro e João estavam se referindo? Eram eles, Anás, Caifás, João e Alexandre e a cambada. Essa pedra que vocês rejeitaram, Deus constituiu a pedra de esquina. Por ela tudo se apruma, por ela tudo se acerta, por ela tudo fica bonito, por ela tudo fica reto. Por que é que o mundo está todo troncho? Por que é que o mundo está todo troncho? Porque desprezou a pedra angular. Aleluia! Versículo 11, lê de novo, igreja, esse versículo me emociona. Versículo 11, lê outra vez. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Vocês desprezaram ele, mas Jeová colocou ele como cabeça de esquina, como pedra angular. Quem dá glória a este Jesus que Deus colocou como cabeça? A tua vida só vai ser aprumada se for baseada na pedra de esquina. O mundo só vai ser aprumado quando se aprumar na pedra de esquina. Porque a pedra de esquina era quem dava aprumo, era quem dava certeza, era quem dava justeza, era quem dava equilíbrio. Tudo dependia da pedra de esquina. E ela foi o quê? Ela foi o quê? Rejeitada. Ela foi o quê? Por vós. E Pedro diz: por vós os edifi. Porque Anás e Caifás eram sumo sacerdote. Eram eles que deveriam edificar o povo, mas eles desprezaram a pedra. Jeová disse: eu quero a pedra e eu vou colocá-la para a cabeça de esquina. Aí Pedro ainda disse mais. Aí para dar a cacetada final, que eu vou terminar com esse versículo, a cacetada final, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu estou com vontade de saltar falando nesse nome. Vocês estão sabendo do problema que o Papa Leão arrumou? Vocês estão sabendo do problema que ele arrumou? Quem está sabendo do problema que ele arrumou? Todo mundo está sabendo. Porque queriam que ele declarasse que Maria era O que é corredentora? É redentora junto de Jesus, ao lado de Jesus. Foi assim ou não foi? Aí ele disse: não posso. Não dá, porque só tem Jesus. Ele foi a pedra que foi rejeitada, mas Jeová colocou ele como cabeça de espina. E o Papa Leão disse: não pode. Mas outros papas disseram que Maria era. Eles disseram, mas não é. Um papa contradiz o outro. E agora? E eu nem estou com o Papa Leão, nem com o Papa Onça, nem com o Papa Capim. Eu estou com a Bíblia. Não há outro, não há outro, não há outro, não há outro. Quem dá glória a Deus, quem dá glória a Deus, não há outro, não há outro, não há outro, não há outro e nem há outra. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo nesta noite. Nenhum outro há salvação, nenhum outro, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens. Aí um padre disse assim: não, mas não há outro homem, mas não está dizendo mulher, está dizendo homem. Quer dizer, ela pode ser. Meu irmão, deixe de ser, não invente coisa não. Quando diz nem o outro, é o gênero humano. Nem homem, nem mulher, nem menino, nem menina, nem adolescente, nem ninguém. Não há nenhum outro, não há nenhum outro. Só Ele salva, só Ele perdoa, só Ele transforma, só Ele é a pedra angular. Ele é a pedra angular. Quem crê que Jesus é a pedra angular da vida, dê um glória para Deus, fique de pé, dê um salto como o aleijado da Porta Formosa e dê glória para Deus. Não há salvação em nenhum outro e nem outra.